orar. Pessoal, estenda suas mãos. Senhor, te louvamos, Pai, por essa manhã. Obrigado pelo dia que nasce, pelas misericórdias do Senhor, que se renovaram sobre cada um, sobre a minha vida, Jesus, sobre os propósitos que o Senhor tem para nós nesse lugar. Jesus, inunda o nosso coração, Pai, com a graça do Senhor e a palavra do Senhor que vem através da boca do pastor Evandro. Jesus, fala ao nosso coração assim como o Senhor falou com o coração dele, Jesus. Estende a sua mão, Pai, de graça. Jesus, nos ajuda, Pai, a entender o que o Senhor quer falar para a tua igreja nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Amém, queridos? Pronto. Aleluia. Você conhece a Deus? Amém quer dizer assim seja. Né? Tradução de amém é assim seja. Amém não é nem sim nem não. Amém é uma concordância, né? Então, se eu perguntasse, você não conhece a Deus? Amém. Você responderia, não, eu conheço. Você conhece a Deus? Amém. Deus é maravilhoso, né? O que é conhecer a Deus? Nós vamos ver hoje um pouquinho sobre isso, amém, queridos? Deixa eu abrir aqui minha Bíblia direitinho. Ao som, né? A palavra de Deus diz que as crianças, elas louvam a Deus, né? Tem criança louvando a Deus agora, glorificando ao Senhor. Mas a palavra de Deus, vamos ver lá, Jeremias 9. Abra sua Bíblia em Jeremias 9. Desde já eu dou as boas-vindas, né, em nome da igreja, para todos aqueles que nos visitam hoje, aqui no culto, né? Um ou outro eu já pude cumprimentar. Quem ainda não cumprimentei, seja bem-vindo. Deus te abençoe tremendamente. Deus abençoe aqueles que estão online também. Que Deus esteja falando ao seu coração essa manhã. Amém, queridos? Jeremias 9, 23 e 24, diz assim: assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer, e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Amém? Um trecho da palavra de Deus lindo, e que Jeremias está dizendo, palavras de Deus, ele era a boca de Deus naquele tempo, e falando que se você tem que se gloriar, se você tem que ter prazer em alguma coisa, né? Você tem que se gloriar no Senhor, em conhecer o Senhor. Então, glorie-se nisso, né? Fique satisfeito em conhecer, tenha essa satisfação, essa alegria no seu coração, não na riqueza, não na força, não na sabedoria, mas em conhecer a Deus. Como é importante conhecermos a Deus. E Jeremias, o profeta que disse isso, que escreveu isso, ele viveu num dos piores momentos do reino de Israel. Todo castigo que Deus avisou o seu povo, Deus tirou o seu povo do Egito, e Deus fez muitos milagres, e Deus deu aviso: olha, vocês foram escravos, lembrem-se disso, não voltem para a idolatria, não voltem para os pecados, não me abandonem, senão vocês vão de novo ser oprimidos, vão de novo se tornar
escravos dos povos. Eu estou avisando, não façam isso. E foram mais de 500 anos que Deus trouxe esses avisos, que a nação sofreria se ela voltasse a adorar ídolos. Diversos profetas. O próprio Jeremias profetizou durante 40 anos, ministério dele. Ele era chamado do profeta chorão, porque ele chorava, porque ele teve a incumbência de profetizar o juízo de Deus sobre a nação. E o juízo que veio. E ele, por mais avisos que ele desse para os reis da época, para o povo, não houve mudança. E tudo aquilo que ele falou aconteceu. Tudo aquilo que ele profetizou, nós conhecemos a história e temos a palavra de Deus, que prova isso. Eles voltaram, eles foram escravizados, eles foram oprimidos, foram de novo disciplinados, até que se convertessem e de novo voltassem para o Senhor. Então nós vemos que rejeitar o conhecimento de Deus gera todo tipo de ruína. Todo tipo de ruína que você possa imaginar. Gera. Né? Seja ruína moral, espiritual, física e material. Era o que acontecia. Olha só o que Jeremias vai falar de novo. Aliás, em Jeremias 9, a partir do versículo 1... Você deve estar com a tua Bíblia aberta aí. Provera a Deus a minha cabeça, se tornassem águas, e os meus olhos em fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Provera a Deus que eu tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes. Então deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros, são um bando de traidores. Curvam a língua como se fosse o seu arco para a mentira. Fortalecem-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia em malícia e não me conhecem, diz o Senhor. É o que o Senhor está afirmando aqui através da boca do seu profeta. Não me conhecem. Guardai-vos, versículo 4, guardai-vos cada um do seu amigo, e de irmão nenhum vos fieis, porque todo irmão não faz mais do que enganar. E todo amigo anda caluniando, cada um zomba do seu próximo e não falam a verdade. Ensinam a sua língua a proferir mentiras. Cansam-se de praticar iniquidade, vivem no meio de falsidade. Pela falsidade recusam conhecer-me, diz o Senhor. Então, era a situação do povo. Não queriam conhecer a Deus. Então, por isso que Jeremias vai falar, se você tem alegria em me conhecer. Em me conhecer é o que Deus... Porque Deus quer ser conhecido. Deus quer que nós o conheçamos. Não o conheçamos simplesmente de informação, mas de intimidade, de relacionamento. Ele quer isso. O nosso Deus quer ser conhecido, quer mostrar o seu amor, a sua bondade, quer trazer solução para a nossa vida. Esse é o Deus que nós temos. E aqui você veja, que era o que acontecia naqueles dias. Mas se você perceber esses versículos, parece também um pouco com os nossos dias, não parece? Porque a Bíblia é atual, né? A Bíblia, ela fala do que acontecia, acontece hoje. As pessoas hoje se recusam a conhecer a Deus. Elas não têm paciência, não querem conhecer a Deus. Não querem gastar tempo. Preferem não saber de nada. Não ter conhecimento. Qual é a vontade de Deus para as suas vidas. Melhor não conhecer. Ter um conhecimento muito superficial só. Ou ter um Deus para si. Quantas vezes eu, durante a vida, ouvi as pessoas dizendo, olha, Deus, ele faz, olha, Deus para mim é assim, assado, não quer. Então, eles acreditam num Deus, mas não acreditam na palavra de Deus. As pessoas querem acreditar em Deus, mas não querem acreditar na palavra dele. Ou querem tirar algo da palavra de Deus para se justificarem, mas não querem um conhecimento completo. Não querem ter essa intimidade. E nós vemos que Deus, mesmo com tudo isso, mesmo vendo tudo isso, porque Deus conhece o coração do homem,
ninguém pode se esconder dele. Assim mesmo Deus continua falando com esse povo, assim mesmo Deus continua revelando o seu amor, Deus quer ser conhecido, Ele quer que os homens o conheçam o tempo todo. Deus continuava indo até onde Ele podia, para que o mal não viesse sobre eles. Né? Em Lamentações de Jeremias, o próprio profeta Jeremias, ele vai escrever lá em Lamentações capítulo 3, versículo 21, 22, 23, as misericórdias. Ele fala assim, né? Disto me lembrarei, e isto me traz esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Novas são cada manhã, grande é a sua fidelidade. Então o próprio Jeremias sabia disso, e falando das misericórdias, ou seja, Deus está falando todo dia, mas o povo recusava a pedir para Deus misericórdia, recusava a confessar, mas esse versículo serve para nós, amém? Essa passagem serve para nós, todo dia. As misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas, porque Ele sabe que nós precisamos de misericórdia todos os dias. Todos os dias nós precisamos da misericórdia do nosso Deus. Aleluia. Então você veja, Deus é bom, Ele quer nos ajudar. E voltando para esses versículos que eu li iniciais, eu vou ler também o 25. O 9, 23, 24 e 25, que diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua misericórdia, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer, e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei a todos os circuncidados, juntamente com os incircuncisos. Então Deus aqui está dizendo que Ele vai castigar o que era circuncidado, ou seja, o seu povo. O que é uma circuncisão? A circuncisão para o povo judeu, para todos os povos, na verdade, era a retirada do prepúcio, por razões higiênicas ou religiosas, como no caso do povo judeu, por questões religiosas. Deus fazia separação do seu povo. Então o judeu tinha uma marca. O judeu do sexo masculino, ele tinha uma marca no seu corpo que fazia separação entre o povo de Deus e os povos pagãos. Então eram os circuncidados e os incircuncisos. Então Deus havia escolhido um povo para que através desse povo ele pudesse manifestar a sua glória para todas as nações. E os pagãos também viessem a se converter, aqueles que não eram, no caso, circuncidados. Aí Deus, trazendo essa mensagem naqueles dias, Deus avisa o povo dele: olha, eu não vou fazer divisão, eu não vou fazer separação entre o meu povo e quem não é meu povo. Eu não vou fazer separação entre aqueles que deveriam me adorar e aqueles que adoram ídolos, aqueles que fazem todo tipo de aberrações. Eu vou castigar todos da mesma forma. Por quê? Porque vocês se igualaram a eles, vocês estão agindo da mesma forma. Ou seja, naquele momento, aquela marca que eles tinham no corpo e que os faziam ser povo de Deus, Deus estava mostrando para eles: essa marca é só exterior. A marca que eu quero é interior. A marca que eu quero é no coração de vocês. Porque vocês têm uma marca exterior que hoje não serve para nada, porque o coração de vocês não se converteu a mim. E em Jeremias 4:4 fica mais claro ainda, quando ele diz assim: circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague, por causa da malícia das vossas obras, por causa do mal das vossas obras. Então Deus está falando assim: o coração de vocês deve estar convertido a mim. Deus queria uma mudança interior. E Deus olhava e falava: não há mudança, não há esse coração, não é um coração grato, um coração que se submete a mim, porque Deus conhece o nosso coração, como eu já falei. Deus conhece o nosso interior. Quando Samuel foi ungir um novo rei para Israel no lugar de Saul, ele foi até a casa de Jessé, e estavam ali os filhos de Jessé, e quando o primeiro filho apareceu, Samuel olhou e viu um homem alto, bonito, né, de boa aparência, e ele pensou:
Ninguém sabia o que Samuel foi fazer, só Samuel sabia. E o profeta Samuel olhou para ele e falou: eis aqui o ungido do Senhor. E aí Deus falou com ele imediatamente: esse eu reprovei. Samuel, você não olha, você olha a aparência, porém eu olho o coração. Esse não serve para mim para ser rei. E assim, todos os filhos de Jessé foram apresentados e Deus rejeitou todos. E aí Samuel falou: espera aí, eu vim aqui, Deus me mandou aqui com uma missão. Aí ele pergunta para Jessé: você não tem mais nenhum filho? Ele falou: eu tenho um filho que está ali cuidando das ovelhas, né? Ele está lá trabalhando, é o mais novo. Aí Jessé: chama ele aqui, porque ninguém vai sentar para comer até que todos estejam aqui. Aí ele mandou chamar, e quando entrou aquele jovem, o que cuidava das ovelhas, aí na hora ele olhou para Davi, e Deus falou com Samuel: esse é o meu escolhido. Esse eu escolhi, porque Deus conhece. E diz o quê? Que Deus dizia: eis, quando Deus rejeitou Saul para ser rei, Deus falou assim: eu já escolhi no teu lugar um homem segundo o meu coração. Um homem que tinha um coração que era ensinável, um coração humilde, um coração grato a Deus. Então ali Samuel viu e ungiu ali Davi, e ele foi naquele momento ungido, e o Espírito do Senhor entrou nele. E aí vocês vão ler na palavra de Deus em casa a história do rei Davi, o que Davi fez, uma história linda, né? Teve as suas quedas, e a Bíblia, ela é maravilhosa por isso, porque ela não esconde a queda de ninguém. Davi teve queda? Teve, a Bíblia fala e mostra, e nos serve de lição e aviso, porque é melhor aprender com o erro dos outros, amém? E ver o que ele passou, e as consequências que ele trouxe para a sua casa, por causa do seu pecado. Mas não deixou de ser rei, e não perdeu o amor de Deus sobre a sua vida. Glória a Deus. Então, amados, Deus estava deixando claro aqui, que ter uma marca no exterior no corpo não era o suficiente para ele. A verdadeira marca deveria estar no interior do homem. Deus olha o nosso interior, glória a Deus. E aí eu fiquei pensando, fiquei refletindo, quais seriam as características de alguém que verdadeiramente conhece a Deus? Quais são essas características de alguém que verdadeiramente tem esse conhecimento, que tem um relacionamento com Deus? Isso pode nos ajudar a entender até que ponto realmente temos conhecido o Senhor. Não no sentido de nos enchermos de informação, mas de um verdadeiro relacionamento como Ele deseja. Amém? Como eu já falei, conhecer a Deus não é ter informação. Eu posso ter informação e dizer: eu conheço fulano, porque eu tenho informações sobre ele. É como se você soubesse quem é a pessoa. Eu sei quem é o fulano, mas nunca sentei, nunca falei com ele. Então, a primeira característica, primeira de todas, qual seria? Primeira característica de alguém que conhece a Deus. Pode falar, não tem problema. Obediência, humildade. Eu coloquei aqui, e eu procurei também, alguns escritores, e eles colocam como amor. Primeira característica de alguém que conhece ao Senhor é o amor. Efésios 3, 14 a 19 diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome da família. Fazendo aqui um parênteses, o que vocês falaram não está errado. Essa seria a primeira. Essas também são qualidades de alguém que conhece ao Senhor. Então fiquem em paz, vocês não foram reprovados. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Amém? Passagem maravilhosa, que nos fala que
o que Deus quer é que nós venhamos a conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Quanto amor que Deus tem por nós, quanta misericórdia, a ponto de Paulo dizer assim, para você poder compreender com todos os santos, é algo que não se faz sozinho, é com a igreja, né? Qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade do amor de Deus? Que coisa maravilhosa! Deus quer que nós conheçamos isso. Então, o conhecer a Deus é conhecer o amor dele. E estar aqui, vocês vejam, no verso 17, diz que Paulo diz arraigados e alicerçados. Eu gosto disso, né? Só esse ano eu já preguei sobre árvore, e já preguei sobre casa, e outros irmãos também, sobre os alicerces, e arraigados e alicerçados são dois exemplos importantes para nós que Paulo usa, porque arraigados significa enraizados, e todos nós sabemos que uma árvore, para que ela se sustente de pé, ela precisa estar bem arraigada no solo, bem enraizada, raízes profundas. A gente vê o que acontece hoje com essas ventanias, né? Com essas chuvas fortes. Se ela não tiver raízes profundas, a árvore cai, sai, ela vira assim e as raízes vão junto, né? Você passa aqui em Santos, você vê aquelas árvores caídas, e ela sai totalmente da terra, e as raízes ficam expostas. Não eram profundas as raízes dela. E quantas vezes a palavra de Deus nos compara a árvores, e nos compara a edificações também. Então nós temos que ter raízes, temos que estar bem arraigados, bem alicerçados. Alicerçados, mais uma vez, fala de casa, fala de prédio, fala de ter alicerces, né? Bem profundos, para que não caia. E ele está dizendo que quem conhece a Deus, sabe que Deus o ama muito. Ele conhece o amor de Cristo e sabe que o amor de Deus excede todo entendimento. E desta forma ele também ama a Deus. E ama o seu próximo, não de boca, mas com atitude. Alguém que conhece a Deus, você vê na vida dessa pessoa um amor sincero por Deus e pelo próximo. Porque ele expressa isso nas suas ações, na sua maneira de viver, nas suas atitudes, naquilo que ele fala, ele vai expressar esse amor. Por isso 1 João 4, 20 e 21 diz assim: se alguém disser, ama a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Quem ama, perdoa. Quem ama, não faz acepção de pessoas. Essa semana eu ouvi uma mensagem do pastor Hernandes Dias Lopes, e ele diz exatamente isso. Quem ama não precisa fazer um malabarismo e gastar uma tremenda energia para explicar suas atitudes de exclusão e acepção de pessoas. Eu falei, puxa, que mensagem maravilhosa. Não precisa gastar energia para dizer por que é isso, por que é aquilo. Olha, eu perdoo, mas desaparece da minha vida. Eu perdoo, mas é quase que dizer assim, eu quero que morra. Isso não é perdão. Isso é exclusão. Se nós temos que amar como Jesus nos amou, nós temos que lembrar que o amor dele excede todo o entendimento. Por isso você vê o amor de Deus na vida dessa pessoa. Por quê? Porque ele conhece a Jesus, ele sabe o quanto imerecido nós somos do amor. Nós somos, não merecemos esse amor. Esse amor que nós temos de Deus é misericórdia. Alguém aqui pode dizer, com as suas atitudes, com as suas ações, que merece o amor de Deus na sua vida? Eu mereço o amor de Deus. Nós recebemos esse amor pela graça, pela misericórdia, que Deus quer nos dar gratuitamente. Não porque nós fazemos algo para Deus que o impressiona, né? Deus fica impressionado com alguma atitude. Quem consegue impressionar Deus? O Criador do universo, que tem 93,2 bilhões
de anos-luz de comprimento. Quem consegue impressionar? Será que Deus se impressiona com alguma coisa? Tendo criado tudo, né? Eu nem vou falar hoje da Betelgeuse, que eu já falei bastante. Para quem não sabe, é uma estrela. Vai procurar na internet. Vai ver o tamanho dela. Ponto. Mas só isso seria o suficiente para você falar como Deus é grande. Como Deus é poderoso. Amém? Glória a Deus. Nós não merecemos amor, não merecemos perdão, a misericórdia, e que sem a misericórdia dele nós deveríamos ir para o inferno. Por isso, a primeira característica de que eu conheço a Deus é ter um amor que rompe barreiras. Olha para a sua vida e você pergunta para você mesmo, faça essa análise. Eu tenho um amor que rompe barreiras? Pense nisso. Nós precisamos desse amor na nossa vida. Não é fácil. Sabe, eu lembrei de uma situação, e quando a gente prega, a gente passa, né? E aconteceu um negócio comigo essa semana, que eu vi uma pessoa, e ela se aproximou de mim, ela falou muito mal de mim. E eu olhei, e na hora eu lembrei, o amor rompe barreiras. Vou pregar. Né? Tem que pensar. E eu fui lá, cumprimentei, tratei com todo amor, todo respeito. E é uma situação que está na mão de Deus. Mas eu acho que ela não sabe que eu sei. Mas eu não guardo nenhum rancor, nenhuma mágoa. Podia contar aqui, mas por causa do tempo eu ia contar um testemunho de uma pessoa também, mas deixa. Segunda característica, obediência aos mandamentos de Deus. Tá bom, vou contar. Eu conheço um homem que ele... É ruim, né? A gente pôr doce na boca e tirar. Conheço um homem que conheço muito bem esse homem. Ele influenciou muito a minha vida. E esse homem foi, um dia na sua vida, ele sofreu uma agressão do genro dele. O genro foi para cima e o genro só não bateu nele porque as pessoas seguraram. E expulsaram o genro de casa. No dia seguinte, o genro fez um escândalo e ele teve que pedir para sua filha sair e ir embora com o genro. A filha estava grávida. Uma situação, um vexame. E eu lembro que esse homem dizia assim, se esse fulano aparecer aqui, eu vou receber ele a pau. Ele ficou com muita raiva. Todo mundo ficou com raiva. Mas a filha sofrendo. Porque a filha é casada com ele. E nasceu casada com o genro, né? E a filha... E nasceu o filho, né? O neto. Ele não foi visitar o neto por causa dessa situação. E foi uma situação que mexeu muito com as emoções da família. E esse homem, um dia, quando um filho dele se casou, ele estava... O genro trazia a filha até a porta e estacionava o carro longe e ficava lá no carro esperando ela ir embora. Aí ele tomou uma decisão, ele saiu, foi até onde o carro estava parado, bateu no vidro e falou assim, fulano, olha, você não quer participar da festa? Quer entrar em casa? Porque esse pai fez uma festinha para o filho que casou e para os parentes próximos, porque o filho não fez festa para o casamento, mas ele fez questão dos parentes distantes fazer uma festa. Aí ele chamou o fulano, perdoou ele, e aquilo trouxe uma paz muito grande para toda a família. E eu fiquei pensando, esse homem não era convertido, pois ele se converteu, aceitou o Senhor Jesus, e eu fico hoje pensando, que exemplo eu quero ser na vida? Qual exemplo você quer ser na vida? O exemplo de alguém que perdoou, quebrou barreiras, ou o exemplo de alguém que não teve esse amor? Que é parecido com o amor de Jesus. Qual exemplo você quer ser lembrado para os outros? E eu me lembrava disso quando eu lembrei dessa situação, quando eu estava preparando essa palavra. Mas vamos lá. Que Deus me dê graça aqui. Segunda característica,
eu não vou perguntar para vocês, mas segunda característica, quem falou obediência, obediência aos mandamentos de Deus. Obediente. Segunda característica de alguém que conhece a Deus. João 14, 15 a 21 diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. E aí você vê mais uma vez a relação entre amor, amar a Deus, e os seus mandamentos. De alguém que conhece a Deus, quem busca conhecer a Deus, termina amando a Deus e seus mandamentos, e descobre que Deus o ama. Quantos homens, quantos livros, né, que existem hoje, de homens que começaram a escrever o livro, dizendo que Deus estava errado, dizendo que Deus não existe, e esses homens, quando eles começaram a escrever, e foram pesquisar, e foram ler a Bíblia, e foram conhecer a história, e eles terminaram dizendo: Deus existe, Deus está certo, Deus ama os homens. Quantos desses homens que eram ateus, incrédulos, e iam fazer uma obra para denegrir o nome de Deus, e terminam vendo, quando eles buscam conhecer a Deus, eles acabam conhecendo o Deus que os ama, e a misericórdia de Deus. Quanto mais você conhece a Deus, mais você ama o Senhor. Deveria ser assim, amém? Conhecer a Deus demonstra determinação de obedecer seus mandamentos, demonstra temor de Deus. Por isso Jesus diz também lá em Mateus 22, 37 a 40, respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas, amém? Então, se conhece a Deus, você ama a Deus. De todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E Jesus diz, e o segundo mandamento é esse, é: amarás o teu próximo como a ti. Nessas duas ações. É o que Jesus está dizendo. Terceira característica de alguém que conhece a Deus é ter o fruto do Espírito Santo na sua vida. Fruto do Espírito, que nós já pregamos, já falamos várias vezes aqui em Gálatas 5, 22 a 23, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso é característica de quem verdadeiramente conhece a Deus. E o fruto do Espírito que está aqui, ele está num contexto em que só é possível quando você tem uma vida no secreto, quando você tem uma vida de buscar a Deus, ou seja, quando você obedece ao que Jesus disse sobre ter uma vida de oração. Assim como o fruto do Espírito, né, o fruto de uma árvore demora para aparecer e estar pronto para ser colhido, da mesma forma é a nossa vida de oração. O fruto, nossa vida de oração é o relacionamento que Jesus disse para nós termos. Mateus 6,6, quando os discípulos perguntaram para Jesus: Jesus, ensina-nos a orar. E Jesus começou a ensinar para eles a oração do Pai Nosso. Jesus vai falar também antes, Mateus 6,6, tu, porém. Primeiro ele fala todas as formas erradas que os religiosos da época oravam. E aí depois ele fala: agora vocês, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Por isso que a gente fala sobre o secreto. É aquele momento teu de oração, de intimidade com Deus, em que você gasta tempo para orar, para falar com Deus, abrir o seu coração. Isso é algo que nós devemos fazer todos os dias. E quando nós fazemos isso todos os dias, como está lá em Gálatas 5, no texto, fala, você faz o quê? Quando você busca a Deus, você está ali mortificando a sua carne. A única forma de nós mortificarmos a nossa carne, hoje não é sobre mortificação que eu vou falar, mas é você tendo um relacionamento com Deus, é você buscando a conhecer a Deus. E quando você faz isso, você mortifica a carne e você se enche do Espírito Santo, e o fruto do Espírito Santo, ele vai crescer na tua vida e ele vai aparecer. E o fruto é amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, amabilidade, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então Jesus está falando, esse fruto vai aparecer. Então você vê na vida de alguém, essa pessoa conhece a Deus, ele tem um fruto. Quarta característica de alguém que conhece a Deus é conhecimento da palavra de Deus.
Conhecer a palavra de Deus. João 5,39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, você quer conhecer? Jesus está dizendo, você quer me conhecer? Examina a palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus fala sobre o Filho de Deus. Tem um grande escritor chamado A.W. Tozer. Foi um grande escritor cristão, e ele foi pastor. Foi conferencista, e perguntaram para ele o que era mais, você já ouviu isso com certeza, o que era mais importante, né? A oração ou a leitura da palavra? E ele respondeu só assim, olha, essa pergunta é a mesma coisa que você perguntar para um pássaro, qual é a asa mais importante para voar, a esquerda ou a direita? Só isso. Então você sabe a resposta. Se você não sabe, você precisa das duas asas para voar. Você precisa de oração e leitura. Oração e leitura da palavra. São duas coisas que devem andar juntas. Amém? Então, no seu tempo, no secreto, ore. Fale com Deus e leia a palavra de Deus. Gaste tempo em ler a palavra de Deus. Né? Sem isto é impossível você ter uma fé verdadeira. Quando nós estamos estudando sozinho, em grupo, e vemos as profecias sobre Jesus que se cumpriram, quando você percebe que Deus, Ele é preciso, Ele tem precisão nas coisas que Ele falou, que Ele fez, né? Através de 40 autores da palavra de Deus, sendo médico, carpinteiros, fariseus religiosos, estadista, copeiro, pescador, todos esses tipos de homem escreveram a palavra de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. E tudo aquilo que eles falam na Bíblia tem conexão. Eu vi uma pessoa fazendo num gráfico as conexões, é algo impressionante. Não existe nada no mundo igual à palavra de Deus, com milhares de conexões entre tudo aquilo que foi dito. E um só exemplo, sobre, há mais de 300 profecias sobre o Filho de Deus, sobre Jesus, sobre uma pessoa só no Velho Testamento, ditas, escritas por vários homens, como eu falei, né? Diversas profissões e em diversas épocas, desde 1100 anos até 400 anos antes de Cristo, mais de 300, todas elas se cumpriram. Todas, ditas em épocas diferentes. E há um dado estatístico que diz que apenas 8 profecias a respeito de Jesus, faladas por homens diferentes, em épocas diferentes, apenas 8, que se cumprissem, isso seria 1 entre 10 elevado a 17. É você pegar o número 10, colocar 17 zeros do lado, né, do lado direito, aí você imagina o tamanho desse número, que eu não sei falar, o tamanho desse número, né, passa de quadrilhões, quinquilhões, certo? Não sei nem se eu falei quinquilhões certo, deve ter saído aí, né? Até trilhões está beleza, né? Aí, você pega uma possibilidade em tudo isso de acontecer, e aconteceu, para você ver como a palavra de Deus é precisa, e o que Deus tem para nós é bênção para a nossa vida. Amém? Quinta característica, uma vida transformada. 2 Coríntios 5,17. Uma vida transformada. Diz assim, 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Estar em Cristo, conhecer a Deus, se você conhece a Deus, as pessoas vão ver que houve uma transformação na sua vida. Não há alguém que se converta verdadeiramente ao Senhor e a vida continue do mesmo jeito. E ele não perceba que tem coisas erradas que precisam mudar, e que ele se arrependa dos seus pecados. Alguém que se conhece a Deus, ele vai mudar de vida, ele vai pedir perdão, ele vai ter uma transformação. Amém? Isso gera uma transformação completa na vida da pessoa, que é refletida em seu comportamento, nas suas atitudes e até na maneira de falar.
E alguém que mudou suas atitudes, seu comportamento, é alguém que entendeu que estava vivendo e agindo de forma errada. Quanto mais ele conhece a Deus, ele deixa a mentira, o engano, a idolatria, a sensualidade, os vícios, a pornografia, as mágoas, os rancores, a violência. É alguém que foi e está sendo transformado interiormente. Amém, queridos? No reino de Deus, não existe crente Gabriela. Quem se chama Gabriela, glória a Deus, nome bonito. Mas o crente Gabriela, vocês lembram, os mais experientes, daquela novela que tinha, Gabriela? Quem lembra da Gabriela, né? Tinha uma novela. E tinha uma musiquinha assim, né? Na novela. A novela falava de uma moça e que ela era terrível. E ela fazia tudo que ela queria. E aí as pessoas diziam, tinha gente que até falava assim, olha, eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, sempre Gabriela. Lembra disso? E aí nós começamos a dizer assim, é o seguinte, não tem crente Gabriela, você tem que mudar de vida. Porque tem pessoas que falavam assim, olha, eu sou assim, se quiser me aceite desse jeito. Quero te dizer uma coisa, que crente, se alguém que se converteu a Jesus, ele muda de vida. Ele não tem autoridade de dizer, eu sou assim, se quiser me aceitem assim. O que é? Né? Tem mudança, tem transformação. Né? Caráter transformado, gênio transformado, temperamento transformado. Tem até um livro que se chama assim, Temperamento Controlado pelo Espírito Santo. Quem é destemperado, seria bom ler esse livro. Amém? O livro que nos ajuda a ter o nosso temperamento controlado pelo Espírito Santo. Sexta característica, autoridade espiritual. Amados, eu quero dizer para você, a autoridade, alguém que conhece a Deus tem autoridade espiritual. E quando eu falo de autoridade espiritual, é alguém que se impõe contra as trevas. É alguém que repreende a ação do diabo contra a sua vida e a vida de alguém. O diabo não respeita cargo, o diabo não respeita título, não respeita aparência exterior, ou ordens de alguém que aparenta conhecer a Deus. Quem assistiu aquele filme, quem não assistiu, eu recomendo assistir, The Chosen. Tem no Netflix, The Chosen, maravilhoso, que conta a história dos discípulos escolhidos por Jesus. História linda. E ali tem, tem 3 temporadas. Na primeira temporada, ali logo no comecinho, tem um sacerdote, que na verdade ali ele representa, eles puseram como se fosse o Nicodemos, né? E ele vai ali, um escriba, conhecedor da palavra de Deus, homem de muita autoridade, respeitado, e levam ele para expulsar o demônio de uma mulher. E o demônio põe ele para correr. Porque o demônio não respeita cargo, nem título. O demônio respeita quem conhece Deus verdadeiramente. A palavra de Deus conta a história ali no livro de Atos dos filhos de Seva. Seva, ele era o sumo sacerdote. E ele tinha 7 filhos. E com certeza os seus filhos, como ele era o sumo sacerdote, eram religiosos, frequentavam a sinagoga, e esses filhos ouviram as histórias de Paulo, o apóstolo Paulo, né? Era Saulo que se converteu, virou Paulo, e Paulo era um homem de Deus, que Deus usava para curar as pessoas, pregar o evangelho e expulsar demônios, com muita autoridade. E os filhos dele saíram, isso está lá em Atos 19, de 14 a 16, eu não vou abrir aqui, mas os filhos dele saíram expulsando, e diz a palavra de Deus que os filhos deles, né? Eles se tornaram, como é que é o nome? Daqueles que saem para fazer isso, esqueci. Caçador de Fantasma é um filme. Exorcista, obrigado. Eles viraram exorcistas, muito bem. E aí foram expulsar o demônio de um cara, e chegaram lá, esconjuro-vos, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, que saia dessa vida. O demônio olhou para a cara deles e falou, você lê em Atos, você vai gostar. Escuta, é o seguinte, Jesus eu conheço, Paulo eu também conheço, vocês, quem são vocês? E diz que o demônio
avançou em cima do 7, deu uma surra no 7, e eles saíram pelados, foram humilhados. Porque o diabo sabe quem conhece a Deus. O diabo sabe quem realmente tem intimidade com Deus. E o diabo pôs esses caras para correr, para mostrar para nós que nós precisamos ter relacionamento. Aí fala, isso nunca aconteceu comigo, porque você nunca foi expulsar um demônio. Porque quando eu me converti, eu lembro quando eu me converti, 17 anos, me converti. Aí eu estava lá no comecinho da minha vida de cristão, né? Fazendo ainda um monte de coisa errada, e apareceu um tio meu, já falecido, e ele bebia. Quando ele bebia, ele ficava endemoniado. E ele estava em casa, infelizmente, ele foi lá visitar o meu pai e bebeu. Aí, na sala, ele já começou, né? A voz dele mudou. A voz do homem engrossou. Aí o meu outro tio pegou assim, fulano, vamos embora, vai, está na hora de ir embora. Já não dá mais para você ficar aqui. Aí meu outro tio tinha um fusquinha e a gente foi colocar ele dentro do carro. E eu pus a mão nas costas dele para enrolar, o bichão só falou assim, tira a mão de mim. Eu virei as costas e saí rapidinho. Eu, hein? Era um garoto. Estava aprendendo. E eu falou, tira a mão de mim. Eu falei, opa, isso aqui é verdade, isso aqui é sério. Né? Mas depois tive muitas outras situações de expulsar demônio, isso nunca mais aconteceu. Amém? Mas é isso, irmãos. Então, sexta característica. Falei sobre, a gente poderia falar sobre mansidão, né? Outras características de alguém que conhece a Deus: mansidão, humildade, coragem, retidão nos negócios, sabedoria, misericórdia e muitas outras. São características, teria um monte, eu escolhi essas aqui, mas eu quero aqui fechar com um motivo pelo qual é importante conhecer a Deus continuamente. Oséias 6, capítulo 3, o livro de Oséias, capítulo 6, versículo 3, diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Então, pode ser um versículo, para os que gostam de ler a Bíblia, um versículo que está fora do contexto, mas é uma verdade bíblica. Não deixa, mesmo sendo um versículo isolado, é uma verdade bíblica. Prossigamos, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Porque conhecer a Deus não é algo que chega num limite. Não chega, não chega uma hora que você fala assim, já conheci a Deus suficiente na minha vida. A gente conhece a Deus a vida inteira. E com certeza nós vamos morrer sem conhecer todo esse Deus maravilhoso, tudo que Ele fez, coisas que não tem resposta, que nós só vamos ter respostas na eternidade, não importa. Mas conhecer a Deus é você se conhecer também. É você entender o quanto você precisa dEle na sua vida. Conhecer a Deus é você entender que você precisa da misericórdia, que só Ele pode preencher o vazio que está no coração de todo homem, e que os homens tentam preencher esse vazio com tudo que é porcaria e lixo nesse mundo, e até com coisas que podem ser boas, mas só Jesus preenche o vazio no nosso coração. Só Jesus. Só conhecendo esse Deus maravilhoso, nós vamos ter essa paz que só Ele pode dar. Amém? Porque diz a palavra que a paz de Deus excede todo o entendimento. Porque Ele vai dar paz para você, não é na ausência dos problemas, Ele dá paz para você no meio do problema, no meio da situação, no meio da luta, às vezes com um problema em casa, com um problema de enfermidade. Você fala, eu conheço a Deus, Ele está no controle de tudo. Ele coloca paz, você está uma tempestade em volta de você, você fala, eu estou em paz, porque Deus está comigo, aleluia, porque é verdade na sua vida, não é da boca para fora, glória a Deus, aleluia. Então é importante nós conhecermos, não tem limite para nós aprendermos, para buscarmos um relacionamento, né? Porque se a gente retrocede, se a gente resolve tirar férias de Deus, falar, não chega, não vou mais, o que acontece com você? A sua carne, ou seja, o pecado que está em nós, ele passa a prevalecer novamente. Porque a palavra de Deus diz que há uma luta no nosso coração, uma luta dentro de nós. A carne luta contra o espírito luta contra a carne. A carne querendo fazer tudo que desagrada a Deus,
e o espírito querendo fazer as coisas que agradam a Deus. Então tem uma luta dentro de nós. Todo mundo vive essa luta. Não tem jeito. Porque carne não se converte. Como eu já falei outra vez, hormônios não se convertem. Não tem, né? O hormônio não aceita Jesus. Então a luta fica dentro de nós, sempre. Porque se você para de buscar Deus, né? Você começa a não ter forças para lutar contra os seus desejos carnais. Eu conheço um casal que eles caíram numa cilada tremenda. Quando eu casei, tinha um casal que era aquele casal que você fala assim, esse casal é uma bênção. Aquele casal que todo mundo queria ir se aconselhar, pedir orientação, e discipulavam várias pessoas, e esse casal mudou. Eles moravam lá em São Bernardo, na época que eu estava lá. Esse casal mudou para uma outra cidade, foi para longe, chegou ali, aí, longe de todo mundo, sem um acompanhamento. Vamos procurar uma igreja para frequentar, um casal cristão, um casal crente. Aí, essa igreja não dá, essa igreja isso, a igreja, acharam defeito em todas as igrejas, porque tem mesmo. Toda igreja tem defeito. Menos a nossa. Não. Nossa tem um monte de defeito. Toda igreja tem defeito. E eles, não tem, não vão ficar em casa. E nós visitávamos eles no começo do casamento, e olhávamos aquilo, ainda eles eram uma bênção, mas isso não está legal. Aí, vamos fazer culto em casa. Aí começaram a fazer o cultinho em casa lá, com os filhos, e foram assim. Só que aí chega um dia que você não quer fazer o cultinho, tem um dia que o domingo que você não está afim de ir buscar, e você faz isso, faz aquilo. Quando menos você vê, não tem mais culto em casa, não buscam a Deus, não tem igreja nessa cidade que sirva para nós. E eles abandonaram a busca. Aí os dias vão se passando, a frieza vai vindo, não tem quem te acompanhe, quem te ajude, porque nós precisamos de uns dos outros. Né? É aquele velho exemplo, que se você pega uma brasa e você tira do braseiro, essa brasa vai apagar. Mas a brasa no braseiro, ela se mantém acesa. Então, uns com os outros, nós nos aquecemos, nós nos fortalecemos, nós pedimos oração. Irmão, me ajuda aqui. Né? Ou você vê o outro, você fala, não, vem cá, eu quero orar por você está passando essa dificuldade. Então, esse relacionamento é bíblico. É bíblico. Jesus sabe que nós precisamos uns dos outros, não há ninguém autossuficiente. E esse casal ficou lá, desse jeito. O que aconteceu? Com o tempo, aí você voltava a visitar, aí começa o negócio. Aí a esposa que está fumando, eu falo, poxa, ela não fumava, agora está fumando. Aí você vai falar, escuta, fulano, o que aconteceu agora? Ela começou a fumar? Poxa, mas veja, o café faz tanto mal quanto o cigarro. A pessoa começa a se justificar. As pessoas comem salsicha é um alimento, nós comemos salsicha ontem, está uma delícia. Aí ele pegou e detonou a salsicha é um alimento ruim, que as pessoas não deviam comer, as pessoas comem. Então vem falar para mim, umas justificativas tão sem pé nem cabeça. Passou o tempo, se separaram, houve adultério no casamento, foi cada um para um lado, o filho não foi para a igreja porque não viu o exemplo. Filho, se não vê o exemplo dos pais, ele não vai para a igreja. Né? Quem ensina os filhos a caminhar com Deus são os pais, os pais. Quem ensina a criança a caminhar com Deus, a servir a Deus, a amar a Deus, são os pais. Ele vê o exemplo. Se a igreja se não tem prioridade, se a igreja não é importante para os pais, ela nunca vai ser uma prioridade para os filhos. Uma filha ficou firme, mas o outro não. 2 filhos, e o casamento entrou nessa situação. A pessoa foi entrando numa ruína moral, espiritual, e aí acontece isso. Por quê? Para de buscar Deus, para de conhecer a Deus, né? E as coisas não acontecem da noite para o dia. Eles foram avisados. Me lembro de pastor que foi visitá-los, aconselharam. Os irmãos
foram lá, fulano, o que aconteceu com você? Não, você precisa. E as justificativas, e não, eu estou certo. E aí quando o tempo passa, aí a igreja está errada. Tudo está errado. A pessoa fica avessa às coisas de Deus. Alguém que aconselhava tanto os outros. Como eu falei, eles foram avisados, mas todo mundo estava errado. E Oséias fala muito sobre os perigos da falta de conhecimento de Deus. Oséias, capítulo 4, diz assim. Vamos lá. Aqui. Oséias, capítulo 4. A partir do versículo 1 até o 6, ao ouvir a palavra do Senhor. O título desse texto diz assim: corrupção geral de Israel. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Olha que grave, eu não sei se está aqui na ARA, né, Almeida Revista Atualizada, é a que eu estou usando. Não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar. E há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto. E tudo que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusa. Por isso, tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçarás de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Texto famoso também. Então, primeiro, falta de conhecimento de Deus produz uma discórdia entre Deus e você. Existe falta de amor. E existe falta de verdade. Verso 2, né? A gente vê que se parece até que foi escrito para os nossos dias. A retirada do conhecimento de Deus produz prioridade para o mal. Era o que acontecia com Israel. A prioridade era fazer o mal. Verso 3, e o que tem destruído a natureza e produzido morte dos animais tem relação com a falta do conhecimento de Deus. A falta do temor dos homens nos dias de hoje tem feito tragédias acontecerem. Peixes têm morrido, animais têm morrido. Você vê as tragédias. Falta do conhecimento, falta das pessoas se arrependerem dos seus pecados. Você vê a natureza, como diz Jesus, a natureza está gemendo. O mundo, você vê a natureza, os terremotos. Falta do conhecimento. As pessoas não querem conhecer a Deus. E o versículo 4 e 5, naquele tempo os sacerdotes haviam deixado de buscar o conhecimento de Deus, e pior, deixaram de ensinar o povo. Por isso vem o que? Ruína moral, espiritual, física e material, que atingiu toda esta nação. Então havia uma profecia, uma advertência de Deus para todos eles. E o último versículo é o que traz, é o versículo conhecido, famoso, né? O versículo 6. Que nós conhecemos. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Deixaram de conhecer a Deus. Não buscam conhecer a Deus. O meu povo está sendo destruído por causa disso. E no verso 10, que eu não li, vem a confirmação da ruína moral. Entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixaram de adorar. Quando deixamos de buscar o conhecimento de Deus, facilmente deixamos de adorar a Deus e começamos a adorar a nossa carne. Amém, queridos? Então, avisos. Por isso, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Isso é uma forma de não nos corrompermos, satisfazendo os desejos da nossa carne. É uma exortação para nossas vidas. Agindo assim, nós evitamos, né? Estamos evitando de ouvir de Jesus que Ele não nos conhece. Tem uma frase de um famoso evangelista, conhecido, né? Billy Graham, uma frase dele, que você encontra no Instagram, que diz assim, dizem que a frase é dele: sucesso não é ser conhecido, sucesso é ouvir Jesus dizer no fim:
eu o conheço. Amém? Porque nós vemos, amados, várias passagens, parábolas, que mostram pessoas que andavam com Deus, que conheciam a Deus. Eu preguei há pouco tempo atrás sobre a parábola das 10 virgens. Virou um dos motivos de oração meu diário. Né? Eu falo sempre para Deus, Senhor, quem quiser leia lá a parábola das 10 virgens, que está lá em Mateus 25, você lê em casa, eu não vou explicar toda ela, mas eu oro todos os dias, Senhor, quando o Senhor voltar, que o Senhor me encontre com a minha lâmpada acesa e com óleo de reserva, que é o óleo da botija, que é a figura do Espírito Santo, é a figura de quem busca a Deus. Eu falo, Deus, que o Senhor me encontre dessa forma, no dia da tua vinda, que está cada vez mais próxima. E Jesus diz lá para as virgens, para 5 delas, que não foram prudentes, que tem todo ali o contexto da parábola, ele vai falar, mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora, chamando, Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Elas estavam falando para o noivo, que é figura de Jesus na parábola. Né? E havia todo um ritual do cortejo daquelas virgens, no casamento, né? Elas eram as mocinhas, né? Como é que é o nome? As damas da noiva, que iam com as suas lâmpadas acesas. 5 delas foram prudentes e entraram para a festa. Foram para a festa das bodas do noivo com a noiva. 5 não tinham óleo. E Jesus, quando elas falam, Senhor, Senhor, abra-nos a porta, ele responde, a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, pois não sabem o dia nem a hora da volta. E essa figura é de mulheres, ou seja, de virgens, que elas representam a igreja, representam aqueles que conhecem o noivo, que sabem para que serve a lâmpada, que é a figura do lugar onde você põe o óleo, e que foram imprudentes. Então, é um aviso para a igreja ali, para aqueles que dizem conhecer o noivo, mas o noivo fala, a verdade é que eu não as conheço. Pensavam conhecer, mas não conheciam. E também no Sermão do Monte, Jesus falando sobre o final dos tempos, ele fala que há um grupo de pessoas que tinha certeza que iriam entrar no céu. E que diziam assim, Mateus 7, 21, quando Jesus faz a separação no final dos tempos, que ele vai separar as pessoas do lado esquerdo e do lado direito, e aí Jesus diz o seguinte, nem todo que me diz, Mateus 7, 21, nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Gente que tinha um relacionamento, que vivia igreja, irmãos. Olha aqui, aviso sério. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. É sério, aviso para nós. Nós não devemos parar. Esse conhecer a Deus, é nós não pararmos de perseverar em buscar a Deus. Em fazermos um exame da nossa vida, em uma avaliação da nossa vida, de nos julgarmos, porque Jesus diz que aqueles que se julgam, não serão julgados pelos outros. Em sermos humildes e falar, Senhor, o que eu tenho feito da minha vida? Será que eu tenho verdadeiramente essas características? Será que eu sou aquele que tem um amor que rompe barreiras? Que não guarda rancor, mágoa de ninguém? Será que eu tenho um coração que guarda os mandamentos do Senhor? Será que Senhor, ou eu estou vivendo uma vida dupla? Então o aviso é para a sua igreja. O aviso é para aqueles que amam, que dizem amar a Deus e que dizem conhecer a Deus. Por isso nós temos que fazer uma análise e uma avaliação e buscar a Deus todos os dias. Amém, queridos? E nos humilharmos diante dEle. Jesus falava isso, falava que os religiosos da sua época não conheciam a Deus, e eram homens que estavam na sinagoga, eram homens que estavam ali lendo, e falavam, vocês não me conhecem. Né? Deus tem poder para nos curar de todos os nossos temores, os nossos medos. Ele tem poder para nos libertar. João 8, 31 e 32 diz o que para nós?
Né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele tem poder para libertar nossas vidas de todo mal, aleluia, libertar dos nossos medos, das nossas preocupações, mas precisamos buscá-lo, amém? Vamos ficar de pé, fica de pé, querido. Glória a Deus. Feche os seus olhos no seu lugar. Quero fazer um convite para você. Você que está me ouvindo online, você que está aqui presente, continue de olhos fechados, por favor, ore, fale com Deus agora. Queria, se você essa noite, se você nesta manhã entende que precisa entregar sua vida para Jesus, que precisa reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você quer hoje falar para o Senhor, Senhor, eu quero te conhecer de verdade, eu quero pedir perdão pelos meus pecados e declarar que o Senhor é meu Senhor e o meu Salvador. Levanta a sua mão no seu lugar que eu quero orar por você. E continue de olhos fechados, amém? Vamos orar. Se você quer hoje fazer uma aliança com Jesus, pedir para Ele entrar na tua vida, entrar na tua casa, levanta a sua mão aqui ou levanta a sua mão lá no online.